Queria perguntar para vocês, quem aqui já ouviu falar no Bosque de Jesus? Algumas pessoas. Queria estar compartilhando com vocês que o Bosque de Jesus é um lugar onde é um bosque lindo e nós podemos chegar lá para buscar o Senhor. É um lugar, o ambiente é preparado mesmo para a oração. É um ambiente que traz o anseio de estar com o amado. É muito precioso estar lá. Eu encorajo vocês a visitarem. Ele iniciou na Alemanha, logo depois da Segunda Guerra Mundial. E algumas irmãs, em meio à dor, tristeza, se reuniram e tiveram experiências com o Senhor. E se deu início ao bosque, e nós temos aqui em Curitiba, em alguns lugares do mundo. No Brasil, é só Curitiba e Rio Grande do Sul, irmã? Só Curitiba. Então, nós somos muito privilegiados, gente. O lugar é lindo, cheio da presença de Deus. E eu encorajo vocês a estarem conhecendo. E eu queria chamar aqui a irmã Nehama. A irmã Nehama serve lá no bosque, e ela é muito amada. Em alguns momentos, eu encontrei os olhos de Jesus através da vida dela, e para mim é uma honra recebê-la aqui. E eu queria convidar vocês a receber com muito amor, gente, cada palavra que sair do coração dela, porque tem uma riqueza do Senhor, e ela é uma mulher que ama muito o Senhor, e eu estou muito feliz em recebê-la essa noite. Então, que o Espírito do Senhor esteja sobre nós e que a gente se alimente dessa riqueza que o Senhor vai derramar nessa noite. Amém? Boa noite. Eu vi que tão poucas pessoas conhecem o Bosque de Jesus. É verdade? Tão poucos? Então, eu vou passar 2 minutos do bosque. Eu tinha o vídeo junto comigo. Só 2 minutos. Eu pensei que eu vou levar vocês. É muito longe, no outro lado da cidade, mas... É um bosque dedicado ao sofrimento de Jesus. E eu não conheço um lugar em Curitiba mais importante . Nosso jardim. O que eu estou notando que a maioria das pessoas visitando esse jardim agora são jovens. Eu acho isso muito profética. Porque
Eu sou considerada, talvez eu deveria voltar um pouquinho quem eu sou. Eu sou americana, vocês estão vendo uma sotaque americana. Eu estou aqui no Brasil há 32 anos. E eu não casei com um homem. Não sei se uma pessoa que tem casamento de mais do que 32 anos. Tem uma pessoa aqui? Casada mais do que 32, parabéns. Eu também. 32 anos eu sou consagrada dentro do anelo aqui tem o nome de Jesus e uma coroa de espinhos. Eu sou evangélica, cresci numa casa evangélica, Bible Fellowship Church, Igreja da Bíblia, Comunidade da Bíblia. E Deus me chama para uma irmandade. Eu nunca na minha vida entrou numa igreja católica. Eu chego aqui, a primeira vez que eu fiz a volta na cidade, a sua bênção. E pessoas iriam cruzar cada vez que eles me vejam. Eu fui para casa e perguntei o que eles estão pedindo quando eles falam sua bênção. Eu não sabia. Então eu comecei como apóstolo Paulo para católica, sou católica. Deus abençoe, o poder de Jesus enche a sua vida e você vai conhecer o melhor amigo da sua vida, Jesus. Então eu tenho oportunidades diariamente de evangelizar no meu jeito. Tem poucas irmãs evangélicas. Aqui no Brasil eu só conheço mais uma irmandade. Mas a paixão de Jesus é a razão que eu estou aqui. Eu sou apaixonado. Eu tenho um perfeito marido. Ontem de noite, o pastor falou, Lucas, sobre a necessidade de ter a nossa própria revelação. Está vendo essa foto lá ou não? Tem? Ok. Então, estamos ligados agora. Eu concordo, pastor Lucas, 100%. Tira teologia. Nós temos muito conhecimento. É bom teologia, não quero falar tira. Só coloca Jesus no primeiro lugar. E esse é o que eu, nos últimos anos, o que tem mexido muito no meu coração. É que nós somos no reto final. Nós estamos trabalhando para o reino de Deus 2000 anos. E quando eu tenho um grupo de jovens, eu olho com muito amor por eles. E eu falo, quantos anos você acha até a volta de Jesus? Não sei. Vai ser 100 anos? Ah, não. Acredito que Jesus vem logo. Então, é você que vai construir, você que vai falar, Baruch haba b'Shem Adonai. Você que vai dar as bem-vindas a Jesus. Essa geração agora não tem muito mais. Eu não acredito que tem muito mais. Eu vi Asher Intrater, que é muito conhecido profeta. Ele foi ungido apóstolo de nossos tempos em Jerusalém. E eu vi ele falar. Ele não acha muito mais tempo, não. Eu acho que ele falou 40 anos, mas ninguém pode dizer 40 anos, mas ele falou, seja preparado, que a volta de Jesus não é muito tempo. Então, se essa é a verdade, e a Bíblia termina, os que estão sendo santificados, eles santificam-se mais. E a Bíblia termina, e o Espírito, e a noiva diz, vem. Esse é meu tema hoje de noite. A necessidade de revelação ao Espírito Santo e a noiva são muito ligados. É um casamento no finais dos tempos tão forte. Agora, eu só queria voltar para
Pastor Lucas, o que ele falou ontem de noite, a face de Jesus. Ele falou também, nós podemos ter estudos sobre cânticos de cânticos, ler livros sobre a face de Jesus, mas o que precisamos mais do que qualquer outra coisa é ter tempo para Ele. Comunhão. Eu tinha muitos grupos no jardim. Eu gosto de perguntar, quanto tempo você tem para ler a palavra? Difícil. Deixa-me ver. Até chegou uma vez, falava, então você não ama Jesus, porque Ele é a palavra. Se você não é fascinado, não está lendo, não está buscando a palavra para crescer, então você não ama Jesus, você é enganado. Sem essa revelação, eu pessoalmente acho que esse faltou nas 10 virgens, os 5 imprudentes. Eles andavam com pessoas que tinham revelação. Esses 5 andavam com pessoas. Eles estavam desfrutando a revelação que outra pessoa. Agora, pastor Guilherme tem revelação, mas vocês não podem viver da revelação dele. Ele pode passar para vocês a revelação que ele e incentivar vocês, ter tempo, buscar isso. Mas vocês têm que ter tempo e ter sua própria revelação. Eu posso até criar ciúmes em pessoas. Eu gostaria de amar Jesus como ela. Ótimo. Mas eu não posso passar intimidade. Essa é uma coisa que você cria nos tempos sozinhos com Jesus. E eu acho que os 5 virgens, eles não tinham intimidade. Sabiam onde foi a porta, sabiam onde esperar, como vestir, sobre o tipo de óleo que foi necessário, sabiam tudo e sabiam onde foi o porto de ir, de voltar, sabiam? Ele entrou nesse porto e foi batendo. E Jesus fala, eu não te conheço. Terrível isso. Ouvimos isso várias vezes no Novo Testamento. Pessoas preparadas e vêm, eu não conheço você. Pessoas expulsando demônios. Pessoas com dons espirituais. O que é isso? É para tremer. Se eu não tenho comunhão com Deus, eu posso enganar o mundo inteiro, mas não Deus. Nós precisamos dessa comunhão com Ele. Paulo, antes que eu entre, tudo isso é introdução. Mas eu gostaria, quando está falando sobre revelação, e o pastor Lucas começou ontem, eu gostaria de falar só 1 minuto sobre o apóstolo Paulo. Quando ele tinha uma revelação, indo para Damasco, e Jesus aparece, ele. E vocês sabem a história. Ele é cego e depois ele consegue ver de novo. Ele tem uma revelação de Jesus. E o que ele faz? Ele não voltou para Jerusalém. Ele não foi para os apóstolos. Ele pegou, provavelmente, como ele foi um brilhante estudante de Gamaliel, que foi mencionado ontem de noite, o que ele fez? Ele foi para a Arábia. Esse é deserto. E provavelmente, como ele foi esse brilhante estudante, ele tinha livros. E eu acho que Paulo levou Isaías, levou a Torá, levou os profetas, levou os salmos. E ele pegou tudo que ele podia, ele foi para o deserto sozinho e ele estudou. Quando ele voltou em Gálatas, primeiro capítulo, ele fala 1:12. Não, eu vou começar 11. Irmãos,
Quero que saibam que o Evangelho, por mim anunciado, não é de origem humana. Não o recebi de pessoas alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Eu evangélico, eu não tinha a revelação pessoal do sofrimento de Jesus. Eu sabia disso. Mais ou menos 8 anos, 10 anos atrás, me foi dado, você vai guiar todo pessoal que vem pessoas que vêm no jardim. Tá bom. Então eu comecei a ensinar, esse aconteceu aqui. Esse aconteceu aqui. Ele foi amarrado. Depois, eu sabia tudo. Mas eu comecei a falar, Jesus, se você deu, Paulo, uma revelação do seu sofrimento, eu quero. Porque uma coisa vai acontecer nos finais dos tempos. Eles vão ver aquele que eles transpassaram. Primeiro capítulo de Apocalipse. Eles vão ver aquele que eles transpassaram e chorar para ele. E esse choro, de acordo com os judeus messiânicos, acontece antes da volta de Jesus. Zacarias 12, o povo judeu, eles vão chorar para aquele que eles transpassarem, como tivesse a morte de uma filha única. E esse choro, esse arrependimento, vai trazer Jesus de volta. E o que vai acontecer? Essa geração. Eu falo geração de João Batista para vocês. Vocês jovens, pelo menos aqui, precisa para essa geração de João Batista, esses jovens, precisa uma geração de Isabel e Zacarias. Que se afastem. O que ela fez? Quando ela sabia que ela foi grávida, retirou-se. E eu tenho certeza como ela foi. Isabel foi filha de um sacerdote de Arão. Ela estava na linguagem de Arão. Isabel sabia ler. E eu acho que ela encheu o ventre dela com a palavra. E quando esse menino nasce, ele é cheio do Espírito, porque os pais estavam cheios da palavra. Nós temos uma grande responsabilidade para a próxima geração. Logo eu vou mostrar fotos. Mas essa geração precisa cuidado. Precisa de pessoas que vivem santificados. Não, imagine isso. O final do reino de Deus e nós estamos aqui. Ele nos colocou na última reta final. Eu olho para essas crianças. Uau! Eu me senti como Isabel. Eu estou vendo quem vai anunciar a volta dele. Não, Satanás odeia essa geração que eu vou mostrar também logo. Mas eu estou dizendo como é importante a nossa própria santificação. O que vocês que trabalham na construção? O que é a última coisa que fazemos numa construção? Nós terminamos e vem a limpeza, não é? A limpeza. A limpeza da igreja, da noiva, santificação. Ela lava as vestes, mas nem só isso, alvejaram. Ela não tolera uma mancha de ciúme, uma mancha, uma coisa que não foi dissimulação, nem chega realmente a mentira, mas não foi completamente a verdade. Não falou tudo. Mas a noiva se preocupa com isso. Não, nada.
Eu não quero que Satanás tenha absolutamente nada em mim. Como Jesus, ele falou, o príncipe deste mundo está vindo, mas ele não tem nada em mim. E a noiva tem que chegar ao ponto de poder dizer, eu moro nesse mundo, eu sei que ele está vindo, mas ele não tem nada em mim. Eu não falo coisas que são mentiras. Olha, temos que lutar contra tudo que não é verdade. Transparência. Noiva de Jesus não tolera pecado. Antes que eu entre, só mais uma coisa, Laodiceia. Olha, Deus tinha nojo dessa igreja. Por quê? Igreja rica. Não faltava nada. Pastor Guilherme, não seria bom ter uma igreja que não falta nada, tem dinheiro, pode construir a melhor igreja, tem grupos de jovens, tem teclado, mais uma aqui, então aparece mais uma, não falta nada. E Jesus fala para essa igreja, não falta nada. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não precisa de nada. Uma igreja que quando foi destruída, quando Laodiceia foi destruída de um terremoto, não precisava dinheiro de Roma para reconstruir essa igreja. Está rico. Eles construíram tudo de novo. Mas ele fala que você não reconhece que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego, está nu. Não, por que Jesus fala, você é nu? Essa igreja, ele estava na região onde foi ovelhas pretas. E o material foi muito caro. Eu tenho a impressão que os pastores dessas igrejas, a igreja de Éfeso, provavelmente vestiam muito bem. Porque Jesus fala, você é nu diante das minhas olhos. Eles tinham melhor roupas, provavelmente. Mas essa igreja, Jesus fala, compra de mim ouro refinado no fogo. Você se tornará rico. Compra roupas brancas e viste-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compra colírio para ungir seus olhos e pode enxergar. Eles não estavam enxergando o seu pecado. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente, caprichoso e arrependa-se. E daí? Gente, isso que eu acho tão maravilhoso. Quando nós começamos a ter nojo de nós mesmos, nosso pecado, Deus não precisa ter nojo. E sabe o que? Eis eu estou à porta, eu bato. Quem abre, eu entrarei. E eu cearei com você. E você comigo. Que troco de amor. Ele aceita o que eu consigo dar a ele. E daí ele fala, vem agora comigo. Esse agora é seu lugar. Ai, eu não mereço. Senta aqui ao meu lado. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Essa noiva que é ameaçada de ser vomitada da boca de Jesus, ela não, Jesus me dá luz, eu vou, dá-me todo o colírio para os olhos para poder enxergar agora meu pecado. E ela começa a se arrepender. Extravagante arrependimento. Tudo causa arrependimento dela. E o quê? Ela tem convite para as bodas do Cordeiro. Olha, apóstolo Paulo
ele foi fascinado do alvo, da primeira ressurreição, onde a noiva vai para as bodas do Cordeiro. Eu não quero ser deixado para trás. E nós temos que nos caprichar para alcançar. Se o apóstolo Paulo não sabia se iria alcançar, ele mesmo falou, não, gente, não que eu já alcancei esse alvo, mas o que eu faço? Esquecendo as coisas que foram para trás, eu prossigo para esse alvo. Tomara que depois que eu prego para todo mundo, eu mesmo não perde esse alvo. Bom, essa foi a introdução. União com o Espírito de Deus. Eu não quero nada mais do que isso. União com o Espírito de Deus. A noiva e o Espírito e a noiva diz, vem. Essa é a geração que vai trazer Jesus de volta. Que é completamente unido. E o que Jesus falou? O que o Espírito Santo faz? Ele convicta do pecado. Convence o mundo do pecado. Então não é possível. Absolutamente não é possível que a noiva não é incomodada com o pecado. Ela luta. Ela esforça como Jesus para entrar no caminho estreito. Ela não tolera pecado. Ela não oferece nenhuma resistência à vontade do Pai. Esse é o Espírito de Jesus. Eu só faço o que meu Pai manda que eu faço. Eu só falo, eu só ando, eu só faço tudo que Ele manda. E a noiva também. Eu não faço nenhum passo. Se Ele não está comigo, se Ele não mandou que eu vou, eu não vou. Sou escravo do Senhor, que acontece comigo conforme a tua palavra. Lindas palavras de Maria. O Pai, Ele não podia dar seu filho para qualquer pessoa. Tinha que ser uma pessoa que não oferece nenhuma resistência à vontade do Pai. Por quê? Porque esse menino que vai nascer, ele se alimenta da vontade do Pai. Então Maria não podia ter esse menino dentro de dentro se ela contrariaria ou fazer uma resistência à vontade do Pai. Não. Que seria veneno. Quando você não está dentro da vontade de Deus, é veneno para Jesus dentro de você. Ele come a vontade do Pai. Ele mesmo falou isso. Os discípulos vindo de Jesus, ao lado do poço de Jacó, falarem para ele, come uma coisa, mestre. E ele fala, vocês não sabem que eu tenho comida que vocês nem sabem, né? O que é? A comida que é de fazer a vontade do meu Pai. Agora, os discípulos começarem ótimo. Pedro especialmente. Quando Jesus falou para Pedro, Pedro ouviu Jesus falando, foi maravilhoso, mas ele foi cansado, ele tinha pescado na noite inteira no Mar de Galileia. Esses redes são pesados, ele lavou as redes, e estava pronto para ir na casa e dormir. Mas ele ficou com Jesus, Jesus estava ministrando, e depois vocês sabem o que aconteceu. Jesus fala para Pedro, agora, eu sei, nas minhas palavras,
eu sei, Pedro, que você é cansado, mas faz uma coisa. Afasta o barco e vai no meio do mar, onde as águas são fundas. Pedro provavelmente olhou para ele e pensou um pouquinho. Por quê? Quem foi para o mar de Galileia sabem que o pescador no mar de Galileia não pesca no meio do mar. Você pesca nas águas rasas, perto da praia, onde tem minas de água quente. E Jesus fala para Pedro, depois cansado, que ele deveria ir lá e pescar onde a água é fundo. E o que ele fala? Porque és tu quem estás dizendo isso, vou lançar as redes. Ele não ofereceu nenhuma resistência a Jesus. Ele foi cansado. Não foi no raciocínio de ele. Assim não cabe. Ir lá, não. Contra o entendimento dele. Raciocínio. Contrariando tudo aqui dentro dele. Ele foi. E vocês sabem o que aconteceu. Pegou muito peixe. Ele volta, Senhor, eu não mereço. Faça de mim. Eu sou homem pecador. E Jesus, exatamente agora. Vem, Pedro. Agora você vai pescar homens. Não, nós não sabemos quanto tempo demorou, mas essa é basicamente a caída dos discípulos. Porque eu perguntei a Jesus, uma vez eu estava no jardim, Jesus me fala, eu quero saber, o que foi? Foi medo que os discípulos abandonarem você? Os 12, vamos dizer, 11 homens mais poderosos da face da terra prometeram 2 vezes de ficar fiel até a morte. Tomé, subindo de Jericó para Jerusalém, vamos subir para morrer com ele. Vamos. E todos subiram para morrer com Jesus. Pedro, mestre, eu estou pronto para ir no presídio e morrer com você. E todos os discípulos falaram a mesma coisa. Nós também. Pronto. As pessoas mais poderosas da face da terra que podem levantar mortos, curar qualquer doença, fazer milagres, prometa que eles vão ficar fiel a Jesus. E não foram. Eu queria saber por quê. Que eu queria lutar. O que foi? Medo? Senhor, tira tudo medo. Mas eu senti no meu coração não foi medo. Foi isso. Eles começaram a discutir com Jesus. Mestre, isso não vai acontecer com você. Jesus tinha que insistir que seus discípulos entrassem num barco. Já leu isso uma vez? Caiu a ficha quando eu comecei a ler a Bíblia e minhas olhos abrirem para ver. Jesus insistiu que os discípulos entrassem no barco. Isso quer dizer, como criança, você vai na cama. Não, não quero. Vai agora. Não. Você vai. Ele vai. Aí ele vai. Você insiste. Jesus tinha que fazer isso com os discípulos? Parece que sim. Eles não estavam obedecendo. Mestre, porque tu que falas, eu faço. Não. Eu vou dar outro exemplo. Mulher com fluxo de sangue. Jesus sentiu o poder sair dele. Ele falou, quem tocou em mim? E o que foi? O que Pedro falou? Não foi um dos discípulos. Mestre, veja a multidão aglomerada ao teu redor. E ainda você pergunta, quem tocou em você? E começou a mandar em Jesus. Manda essa mulher embora. Manda ela embora. Manda a criança embora. Acusar ele. Mestre, você está dormindo? Não viu que a água está entrando no barco? Você não preocupa conosco. Repreender Jesus. Mestre,
Vem cá. E não vai acontecer com você, não. Isso não vai acontecer. Mas foi Pedro. Abandonou ele, negou ele. Vem. A última página da Bíblia. A primeira página da Bíblia. Você tem o Espírito pairavam. Ele pairava sobre as terras. Ele não tinha lugar para descer. Ashram Trotter, judeia messiânica, ele ensinou a lugar que ele influenciou profetas no Velho Testamento, sim. Maria lhe desceu, sim. Mas o único lugar que ele tomou morado foi no Rio Jordão, quando finalmente ele viu a imagem na terra. A reflexão da santidade de Deus estava em Jesus. Uma pessoa queria obedecer até a morte. E a noiva, ela vai também. Ela segue o cordeiro onde que vá e ela entregue a sua vida. O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Ele só vai fazer isso se eu refletir a imagem de Jesus. Ele desce e possui. Não, eu vou entrar numa coisa. Não, imagine isso, a Rio Jordão. E a primeira vez que o Espírito Santo vai possuir, tomar morado em uma pessoa, é Jesus. Então o Espírito desce e João é Ele. E a voz, esse é meu filho amado. Não foi uma pessoa mais amada na face da terra do que Jesus. Então o Espírito levou Jesus. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Quarenta dias com o diabo. A pessoa mais amada da face de terra é provado. Onde vai o teu amor? Levou Jesus à cidade santa. Irmãos, eu acho que Satanás colocou a mão sobre Jesus. Agora você vai comigo. 40 dias. Vamos estar juntos. Colocou ele na parte mais alta do templo. Ele posicionou Jesus onde ele queria ele. Levou ele de novo para o Monte Alto. Mostrou Jesus todos os reinos do mundo. E Jesus foi reverente, submissão até o diabo. E ele foi ouvido por causa de sua reverente submissão. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumidor da nossa fé, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e aceitou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tão oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Vocês sabem que eu acho o problema de depressão da igreja? Porque nós tiramos nossos olhos de Jesus no seu sofrimento. A igreja de Esmirna.
Essas são as palavras daquele que é o primeiro e último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenho medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. É duro que Jesus vai deixar as pessoas que ele mais amava sofrer, ser provado para tirar o ouro da sua fé, para fazer vocês e mim digno de sentar ao seu lado. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Jesus. Agora, tantas vezes pessoas vêm para o nosso jardim, especialmente jovens. Como é em casa? Eu não tenho pai. Eu fui criado com a avó. Fui criado com a tia. O que ele quer fazer? Mata as crianças. Rouba as vidas. Mas eu acho, e eu estou proclamando, essa geração tão ferida, não tem pai, não tem mãe, foi criada, abusado. Tanta coisa, tantas feridas. Como eles vão ser curados para trazer Jesus de volta? Estou voltando para o meu pai e pai de vocês. Alguém tem que falar com essas crianças. Você tem um pai? Eu vou mostrar ele. E vocês vão pintar o céu. Olha, nós temos suficiente coisas para crianças que são do inferno. Eu falei com Jocum. Vocês têm que ensinar o céu para as crianças. É bom essas histórias. Ensina a ser o céu. Tem isso, aquele, tem pai. Tem as pedras, os fundamentos e todas essas pedras. Imagine um estrado cheio de ouro. Nós temos que colocar o céu dentro dessas crianças para dar esperança aos que creem em seu nome. Dê-lhes o direito de tornarem filhos de Deus, os quais não nascerem por descendência natural, nem pela vontade de algum homem. Eles os expulsará do seu país. Disse Deus ainda a Moisés: não, ouve isso. Para meu ponto de vista, é a maior revelação no Velho Testamento. Eu sou o Senhor Yahweh. Apareci a Abraão, Isaac e Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, Yahweh. Não me revelei a eles. Moisés, você é meu amigo. Você entrou no fogo. E eu vou revelar quem eu sou. Yahweh. Eu sou tudo que você precisa que eu seja. Essa é a interpretação judaica da palavra Yahweh, de acordo com os judeus messiânicos. Eu sou tudo que você precisa que eu seja. Não vem o que esse homem faz. Eu recomendo, vai no teu tempo de silêncio, abre Êxodo 6 e coloca essas palavras. Eu vou ler para vocês esse nome. Eu sou Yahweh.
Eu os livrarei, eu os libertarei, eu os resgatarei, eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Farei vocês entrar na terra, darei a vocês como propriedade, porque eu sou Yahweh. You will do it. Pai, você vai fazer. Eu não preciso nada, só reverente submissão. E Ele livrarei você de vícios. Ele vai resgatar. Ele vai curar. Ele vai fazer tudo. Yahweh é uma garantia para nós. Na geração antes da volta de Jesus, ferida, problemas de falar. E essa geração vai trazer Jesus de volta. Moisés não tinha medo do fogo. O povo não queria subir para casamento. Lembra? Estava tremendo. Êxodo 19 é casamento de Israel com Deus. E Deus falou para Moisés: eu estou lendo Êxodo 19, versículo 4. Vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Se foi a propósito, agora estão lá, no Monte Sinai, onde o pacto, aliança de casamento vai ser feito com Israel. A partir desse momento, onde é em Oséias, eu me casei com você, eu sou marido, bem aqui. Esse é casamento. Eles deveriam preparar 3 dias de preparação para subir ao monte. Somente quando o corneta soar toque longo, eles poderão subir ao monte. Todos receberem convite. No longo toque da trompeta, você pode subir. Agora, o que aconteceu, vocês sabem. No dia de casamento, nós sempre temos o desejo de ter sol e ou estrelas e lua. Dia lindo, perfeito para casamento. Todos vizinhos, visitas, convidados para casamento. Mas esse dia não foi assim. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e raios. Densa nuvem cobriu o monte e trompeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar com Deus. O Monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. O monte tremeu violentamente. E no final, vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremerem, assustados, ficarem à distância e disserem a Moisés: fala tu mesmo conosco. Fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fala conosco, para que não morramos. Moisés disse ao povo: não tenha medo, Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Nós sabemos, quando o povo de Israel saiu de Egito, eles levaram imagens. Eles não foram fiéis a Jesus.
Mas Moisés não tinha nada de temer. A noiva no finais dos tempos, ela não tem nada de temer. Além de uma coisa. Pecado. Aí você não entra no fogo. Vocês querem entrar nos Santos dos Santos. Cuidado. Que você não entra com orgulho, autoconfiança. Você entra quebrantado. Você entra com humildade, com arrependimento. E não precisa ter medo. A noiva no finais dos tempos não ter medo. Porque ela tem o Espírito Santo. O Espírito e a noiva diz, vem, pode vir Jesus, nós estamos prontos. Mas se você tem qualquer coisa dentro, ele não vai ter um encontro com você. Agora eu gostaria, acho que eu estou no final. Quem precisa que nós oramos para você? Eu não sei, todos aqui têm dom do Espírito? Quem precisa? Nunca foi batizado no Espírito? Ou tem feridas que precisem ser curadas? Você precisa do Espírito Santo para essas feridas. Eu vou pedir, se uma pessoa gostaria de ter oração, nós vamos, não sei como fazer, Pastor Lucas, Pastor Guilherme, como vocês fazem, mas não vamos... Hã? Vamos deixar 1 minuto de silêncio. Deixa o Espírito Santo falar para vocês. Vocês são destinados do reto final do reino de Deus. E Ele precisa uma igreja forte. Restaurada. Cheio de misericórdia e não amargura. Cheio de perdão. Alfa e Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és Jesus, tu és Jesus. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Cante pra Ele. Soberano e fiel. Sim, Senhor, recebe. Não há outro como tu. Reina sobre terra e céu. O ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus. Faço tudo
mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Aleluia! É pra ti, Jesus. Cante comigo, igreja. Eu me rasgo. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença, e se eu passar